Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e nós vamos meditar no texto da Sagrada Escritura que se encontra em Lucas. Nós vamos retornar à nossa série depois, mas hoje nós queremos estudar com os irmãos esse texto de Lucas, capítulo de número 18 e versículo 9. Lucas 18, verso 9. Nós iremos ler até o versículo 14. Então, os irmãos que encontraram, por favor, acompanhem conosco. Nós temos aí também o texto na nossa tela. Lucas capítulo 18, verso 9, vamos ler. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa passagem que nós temos aqui, ela aparece na Bíblia de todos os irmãos, possivelmente, tendo o título A Parábola do Fariseu e do Publicano. Jesus tinha uma preferência por um estilo que lhe era peculiar, que era contar histórias. Gente, todos aqui podem se refletirem um pouco, concordar comigo, que desde a criança até o adulto, todos gostam de uma boa história. Quando uma boa história é contada, ela tem a capacidade de atrair a atenção não só da criança, mas também do adulto. E Jesus tinha um jeito peculiar, especial. Jesus era um exímio contador de histórias. Só que as histórias que Jesus contava, elas tinham um propósito. E todas as histórias que Jesus contava, que nós damos a elas o nome de parábolas, elas ensinavam algumas verdades impressionantes sobre, primeiro, quem é Deus, sobre o reino dos céus, ensinava sobre o tipo de atitude que cada ser humano deve ter em relação ao Criador. Então, Jesus aqui conta uma história, mas nenhuma das histórias que Jesus contava eram contadas assim, aleatoriamente. Jesus não chegava e fazia um sorteio para saber qual história contar. Jesus não abria o livrinho de histórias para ver, deixa eu ver qual história eu vou contar hoje, é essa aqui. Não. Tudo que Jesus falava estava relacionado com um propósito especial que Jesus tinha naquele momento. Portanto, as histórias que Jesus contava, elas eram e tratavam de assuntos que eram relevantes
e pertinentes. Então eu quero que você repita comigo essas duas palavras: relevância e pertinência. O que isso significa? Jesus não tratava de tema que não fosse relevante. Relevância fala de importância. Todos os temas e assuntos, ensinamentos de Jesus eram assuntos importantes. Jesus não gostava de lidar com o periférico. Jesus não era aquela pessoa que ficava de maneira muito atenciosamente preocupado com os detalhezinhos das coisas. Jesus, ele se preocupava com o que era essencial, com o que fazia diferença na vida, com o que podia mudar a vida das pessoas. Portanto, Jesus nunca tratava de um assunto que não fosse central para a vida da pessoa. Jesus só tratava de assuntos referentes à centralidade da fé, à centralidade da comunhão com Deus. Jesus não se deixava ser desviado para assuntos que tiravam, ou para discussões que lhe tiravam do propósito central. Basta você lembrar que uma vez Jesus encontrou-se com uma mulher. Essa mulher era uma mulher que a Bíblia chama de samaritana. Os discípulos, naquela ocasião, tinham ido na cidade comprar comida. Jesus fica no poço, porque Jesus queria um encontro pessoal com aquela mulher. E aí, quando Jesus encontra aquela mulher, Jesus vai conduzindo o diálogo até chegar ao ponto mais importante da coisa. Só que tem uma coisa interessante. Quando Jesus chega no ponto mais importante da história daquela mulher, aquela mulher tenta tirar o foco e levar Jesus para um assunto periférico. Ela tenta tirar Jesus da centralidade, da urgência da coisa, para tratar de um assunto que poderia tirar Jesus do seu foco central. Quando Jesus, no meio daquela conversa com aquela mulher, Jesus começa a afunilar o assunto. Aí, Jesus diz para aquela mulher: olha, mulher, se você realmente conhecesse o dom de Deus, você iria reconhecer que a pessoa que está te pedindo água não é qualquer pessoa. Aí aquela mulher tenta tirar Jesus do assunto. Jesus volta ao assunto e diz: mulher, quem beber desta água aqui, o problema não é balde, a questão é quem beber dessa água vai ter sede de novo. Mas eu posso dar uma água que mata a sede e se torna uma fonte dentro da pessoa. Aí ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero essa água. Quando ela disse assim, eu quero essa água, aí Jesus falou assim: bom, então agora você quer o que é importante. Aí Jesus diz assim: então tá bom, vamos tratar do que é importante. Vá chamar o seu marido e volte aqui. Quando Jesus chegou na questão central da vida dela, quando Jesus chegou no âmago do seu problema existencial, emocional e relacionais, quando Jesus tocou, aí ela disse assim, não tenho marido. Aí Jesus fala: é verdade, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Aí a mulher disse: Senhor, eu vejo que és profeta, mas vamos falar de outro assunto?
Tem um assunto mais badalado para a gente falar? Tem um assunto melhor do que minha vida. Vamos falar hoje, Jesus, vamos discutir aqui, vamos fazer uma discussão teológica sobre qual é o melhor lugar para adorar. Qual é o melhor lugar? Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui. Jesus, vamos falar do assunto do monte mais ideal, da igreja mais ideal para adorar? Mas Jesus não se deixa levar para assuntos periféricos quando Ele quer tratar conosco de assuntos centrais. A religiosidade é que se ocupa com assuntos periféricos. A religiosidade fica em círculos, em torno de assuntos que não são relevantes. Mas Jesus gostava de tratar de assuntos nas suas histórias que eram o quê? Primeira palavra, vocês repetiram. Palavra relevante e o que mais? Pertinente. Então, o assunto relevante é aquele assunto que importa, que é necessário ser tratado. O assunto pertinente é o assunto que está sendo discutido, falado. O assunto que essa mulher quer levar a Jesus é um assunto talvez pertinente. Todo mundo está falando daquilo, mas não é relevante. Quando a gente volta para a parábola que nós lemos hoje, que é uma parábola que Jesus conta, está registrado em Lucas 18, verso 9. O texto diz que Jesus teve um momento, um contexto para contar essa história. E qual foi o contexto? Põe na tela aí o versículo 9. Olha o versículo 9. Olha o contexto que Jesus contou essa parábola. Vamos ler juntos? E Jesus disse também esta parábola a quem? A uns que confiavam em si mesmos. E crendo que eram justos e desprezavam os outros. Este assunto aí, talvez não fosse o que as pessoas quisessem ouvir, mas é o que Jesus sabia que era necessário falar. Porque Jesus tinha uma característica que todo o líder precisa ter. Jesus não estava preocupado em agradar pessoas. Jesus estava preocupado em agradar a Deus. Jesus não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas Jesus falava daquilo que as pessoas precisavam ouvir. Jesus não estava preocupado em ter seguidores. Jesus estava preocupado em ter discípulos. Hoje as pessoas estão preocupadas em falar aquilo que vai dar ibope. Mas Jesus fala sobre um assunto para algumas pessoas que, segundo ele está dizendo, o Lucas está dizendo, eram pessoas que, primeiro, confiavam em si mesmos. Ou seja, essas pessoas não haviam entendido nada da graça. E aí, aqui nós temos a primeira descrição daquilo que nós chamamos de religiosidade. Não há nenhum problema em você ter uma religião. E a verdadeira religião, nós estudamos aqui há algumas quintas-feiras atrás, é descrita lá no texto de Tiago, no capítulo de número 1, o texto vai falar sobre a verdadeira religião, que é o quê? Cuidar do órfão e da viúva e não se corromper com os princípios do mundo. Não há nenhum problema em ter religião. O problema é quando a gente se torna religioso a tal ponto
que a gente agora começa a acreditar que aquilo que nós mesmos somos capazes de fazer é o que vai nos levar a Deus. Então aqui Jesus tem uma plateia, e no meio dessa plateia tem algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça. O problema é que quando a gente tem essa atitude de confiar em nós mesmos, de não confiarmos em Deus, automaticamente nós vamos ter uma segunda característica, que é a que está na frente. Ou seja, aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que confiam na sua própria justiça, são as mesmas pessoas que são capazes de olhar para o outro e desprezar os outros porque se consideram melhores que elas. Quando você olha para o Sermão do Monte, você vai aprender uma coisa com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 5, e eu quero mostrar uma coisa para você. Eu já disse, talvez em outro momento, estudando o capítulo 5 com vocês, que existe uma sequência lógica pela qual essas bem-aventuranças estão aqui registradas. Essas bem-aventuranças de Jesus, Jesus não foi falando aquilo que ele foi lembrando, mas ele foi falando porque existe uma sequência lógica. E quando você olha para Mateus, capítulo de número 5, você vai, eu quero ilustrar aqui aquilo que nós estávamos tentando demonstrar lá naquela parábola. Jesus começa dizendo, a bem-aventurança do versículo 3 é, bem-aventurado quem? Bem-aventurado os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito aqui é aquela pessoa que reconhece que ele não tem nada que ele possa dar a Deus sem que primeiro Deus dê para ele. A pessoa que é pobre em espírito, ela chega diante de Deus e fala assim, Senhor, eu não tenho justiça própria, eu não posso ser salvo por minha própria justiça, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Essa palavra pobre poderia ser traduzido como mendigo. Eu sou um mendigo na minha própria justiça, eu tenho necessidade de Ti. Essa pessoa, diz o verso 4, essa pessoa que se reconhece pobre, mendigo no espírito, ela é a mesma que chora. Por que que ela chora? Ela chora por causa da sua condição espiritual. Ela chora porque ela se reconhece pobre. Ela chora porque ela se reconhece um mendigo espiritual. Ela chora porque ela sabe que se não for a misericórdia de Deus, ela não será salva. Essa pessoa que não confia na sua justiça, porque diz assim, eu sou pobre de espírito. Essa pessoa que chora por causa da sua condição espiritual, olha o que o versículo 5 diz sobre elas. Bem-aventurados os... Vamos ler aqui, bem-aventurados os mansos. Põe a NVI aí, por gentileza. Bem-aventurados os... NVI. Que é que a gente usa aqui, já pode deixar ela sempre, aí a não ser que eu peça a outra, e a gente vai usar sempre ela. Tá? NVI, mas essa aí também está falando. Bem-aventurado os humildes, pois eles herdarão ou receberão a terra por herança. A palavra manso não está errado, mas se eu for explicar o sentido da palavra manso para você, nós vamos chegar na conclusão dessa palavra aqui. Humilde. Bem-aventurados os humildes. Agora, olhe para cá, veja se faz sentido a coisa. A pessoa reconhece que é pobre, que ela não pode ser salva sem a grandeza da graça de Deus. Aí ela chora pela sua condição espiritual. E agora, uma vez que ela reconhece que ela é assim, que ela precisa de Deus,
quando ela olha para o outro, qual é a atitude dela? É de arrogância ou de humildade? Por quê? Por que que alguém que entende que precisa da graça é humilde para com o outro? Porque ele sabe que ele é dependente como o outro é dependente. Então, quando a gente volta para Lucas capítulo 18, versículo de número 9, a gente vai entender que as pessoas que por causa da sua religiosidade confiam em si mesmas, são as mesmas pessoas que vão desprezar os outros. Porque quem confia na graça de Deus não despreza ninguém. Quem confia, quem sabe que foi alcançado pela graça, não olha com desprezo para ninguém. Quem sabe que foi alcançado pelo amor de Deus, não olha com preconceito para ninguém. Quando o irmão está precisando de ajuda, em vez de ele falar, ele vai lá e ajuda. Em vez de ele excluir, ele vai lá e estende a mão. Em vez de ele começar a espalhar alguma coisa sobre aquela irmã, sobre aquele irmão, o que ele vai fazer? Ele vai lá e diz: eu estou aqui para orar por você. A religiosidade faz com que pessoas confiem em si mesmas. A religiosidade também faz com que aqueles que se sabem ou que se sentem mais justos desprezem os outros. Um ambiente marcado pela religiosidade exacerbada é um ambiente onde existem pessoas que se acham em níveis diferentes dos outros. Esse negócio de se considerar um crente, mais crente do que o outro, ou crentes em diversos níveis de justiça, é típico de um ambiente marcado pela justiça ou pela confiança de religiosos em si mesmos. Quando a gente começa a achar que aquilo que a gente faz é mais importante do que aquilo que Jesus fez, mais importante do que você fez ou pode deixar de fazer é aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Uma igreja marcada pela religiosidade é uma igreja onde aqueles que se acham mais crentes se reúnem em grupos e oram sozinhos e deixam os outros para lá. Uma igreja marcada pela religiosidade é uma igreja onde existem guetos, onde existem grupinhos. Mas uma igreja que as pessoas sabem que precisam, que dependem da graça de Deus, não é uma igreja exclusiva, mas é uma igreja inclusiva. Jesus contou essa parábola porque Jesus sabia que esse assunto não é um assunto irrelevante. Esse assunto não só mereceu a atenção de Jesus, como mereceu um espaço dentro dos evangelhos. Há muitas coisas que Jesus talvez disse que os evangelhos não registraram, mas isso aqui o evangelista Lucas registrou. Porque não é um assunto periférico, é um assunto necessário para a vida comunitária. Aí, o versículo de número 10, que é o versículo seguinte, começa a descrever para nós a parábola, a história que Jesus contou. E na história que Jesus contou, Jesus vai descrever um culto. Nesse culto tem muita gente, mas Jesus não fala sobre a multidão, Jesus fala sobre duas pessoas. Jesus chama a nossa atenção. É como se Jesus estivesse chamando a nossa atenção para olhar. Jesus está falando assim: ei, eu quero que vocês assistam comigo
Deixa eu descrever um culto aqui para vocês. E eu quero que vocês olhem comigo para duas pessoas que estão nesse culto. A primeira pessoa que vai participar desse culto, aí ele vai descrever. Mas antes de descrever, ele diz: são dois homens que sobem ao templo para participar daquele culto, para orar. Um era fariseu. E o outro, cobrador de impostos. O fariseu, quem era o fariseu? O que era um fariseu? O fariseu, gente, era o homem mais religioso que podia existir naquela época. O fariseu era o homem que não perdia um culto. O fariseu era o homem que lia a Bíblia como ninguém. O fariseu era, ou fazia parte de um grupo religioso naquela época. Nós tínhamos naquela época pelo menos alguns grupos: fariseus, saduceus, zelotes. Mas eu vou falar rapidamente do fariseu. O fariseu era aquela religiosidade do povão. Os saduceus, em geral, eram os religiosos do templo. Então, era mais fácil você encontrar um fariseu na rua do que um saduceu, porque os saduceus eram menos. Os saduceus eram pessoas mais ricas. Os fariseus eram pessoas mais simples, financeiramente falando também. Eram a maioria do povo. Os saduceus, eles diziam assim: nós só aceitamos como inspirado os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Mas os fariseus já diziam: não só os 5 primeiros livros, mas também todos os escritos, todos os salmos, todos os profetas, são livros inspirados por Deus. Os fariseus aceitavam como bíblico aquilo que a gente aceita como Antigo Testamento. Os fariseus tinham uma prática de oração, gente, que era uma coisa invejável. Os fariseus eram exemplo em muitas coisas. Eles eram exemplo em quase tudo, mas eles pecavam em poucas, e as poucas que eles pecavam era aquilo que era essencial. Se você olhasse para o estilo de vida de um fariseu, você iria dizer assim: esse é o crente que vai morar no céu. Ninguém tinha ousadia de dizer que um fariseu não era crente naquela época. Jesus foi muito radical e foi muito além do seu tempo, porque Jesus tinha condição de ver o que ninguém estava vendo. Quando Jesus chama um fariseu de sepulcro caiado, é porque Jesus está dizendo assim: olha, do ponto de vista humano, não há nada que você possa pegar essa pessoa em falha. Gente, um fariseu devoto, você não conseguia elencar um pecado dele. Era uma pessoa polida, era uma pessoa sem arestas, era uma pessoa que você não conseguia encontrar problemas. Mas o problema dele não estava fora, não estava na forma como ele lidava com a religião, não estava na forma como ele lidava com os compromissos da igreja, estava na forma como ele lidava com Deus. Ele não era sincero, não havia sinceridade com Deus, havia sinceridade com a instituição, havia sinceridade com os seres humanos, havia sinceridade com as pessoas, mas não havia sinceridade com Deus. Ele e Deus sabiam que ele não era verdadeiro. Aí, esse era o fariseu, e o outro era o publicano. Quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Aquele que o judeu dizia assim: esse aí vai direto para o inferno. Porque ele cobra mais, ele explora o pobre, ele cobra daquele que não tem necessidade, não tem piedade,
e se precisar arrastar para o tribunal, porque a pessoa não tem dinheiro para pagar, ele arrasta. O publicano, dizia o judeu, é o traidor do nosso povo. Então está de um lado um homem que entra na igreja e é ovacionado por todos, e está do outro lado um cobrador de impostos que entra na igreja e ninguém quer ficar perto dele. E Jesus está chamando a nossa atenção para olhar a atitude dessas duas pessoas no culto. A atitude dessas duas pessoas no culto, olha como é. Primeiro, 2 homens subiram ao templo para orar. Aí ele diz, versículo 11, o fariseu, em pé, orava no íntimo. Olha como o fariseu orava. Deus chama a gente para olhar para a oração do fariseu. Vamos olhar para o culto do fariseu? Aí olha como é o culto dele. Ele ora, sim ou não? Ora. Ele ora. Como é a oração dele? A oração dele a oração dele começa com foco em quem? Em Deus. Ele diz assim, Deus. Ele começa a sua oração do que nós consideraríamos ser a forma correta. O fariseu é mencionado primeiro na subida. E olha aqui, ele está no contexto da adoração coletiva. O fariseu vai orar. Só que antes da gente olhar a oração dele, eu quero que você observe um outro detalhe ainda nesse versículo. O fariseu em pé orava no íntimo. Quem tem aí outra versão que diz diferente, esse início aí? Como é que está aí na sua Bíblia? Esteja com a sua Bíblia aberta. Como é que está aí na sua Bíblia? Orava de si mesmo para si mesmo. O que mais? Quem tem uma versão diferente aí? Orava consigo. Então, olha aqui como é que funciona. Primeiro, ele está em pé, sozinho. Ele não está junto com os outros, ele está orando de si mesmo para si mesmo. Por que ele está sozinho, em pé? Hã? Não tem ninguém para ouvir? Ele se coloca separado de outros adoradores. Aquele espaço está cheio de pessoas. Todos os dias no templo de Jerusalém tinha 2 horas, 2 momentos que as pessoas subiam para fazer sua oração. O primeiro era 9 horas da manhã e a segunda era 3 horas da tarde. Todos os dias o judeu que podia, se ele estava perto do templo de Jerusalém, ele ia lá, 9 da manhã e 3 da tarde. Fazia sua oração e voltava. Por quê? 9 da manhã era o horário que o sacrifício era apresentado no templo. Quando aquela fumaça do sacrifício subia, era o momento que o judeu esperava para fazer a sua oração. Porque ele entendia que o melhor momento para a gente orar era quando a gente ofertava algo a Deus. Ele não estava errado. Porque o melhor momento de você falar com alguém é quando aquela pessoa está de bem contigo. Então ele entendia que o momento que ele ofertava algo para Deus, 9 da manhã e 3 da tarde, era o melhor momento para orar. Então, naquele momento, o pátio do templo está lotado. Ele está ali, só que ele está só. E no momento do incenso, quando todos estão fazendo a sua oração, ele deixa de perceber algo que é fundamental na adoração. A adoração, ela precisa se revestir do aspecto comunitário. Existe o aspecto individual, quando o texto diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Mas existe o momento da adoração comunitária.
Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele ensina os discípulos a orarem assim: Pai meu que está nos céus. É assim que Jesus ensina? É Pai meu? É Pai nosso? Porque existe um aspecto da adoração que ela tem que ser feita em comunidade. Que quando não há a comunhão no nível horizontal, não tem como ter comunhão no nível vertical. Então existe uma parte da adoração que ela se processa no meio da comunidade e ela tem que ser feita em conjunto. É como o ato de você sentar-se à mesa com a sua família e ter aquele momento de comunhão. É o momento que você vai se sentar à mesa com as pessoas. Não só na ceia, mas no momento que você vai se reunir no culto e você vai se reunir para adorar a Deus junto com o outro. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando você se reúne em comunidade, qual é o significado disso? Por que você vem à igreja? Por que você não adora, não faz o seu culto individual? Por que existe o aspecto comunitário desde o Antigo Testamento? Porque a religiosidade verdadeira, o amor a Deus, ele só pode ser evidenciado através do amor ao próximo. A comunhão com Deus, ela só pode ser evidenciada através da comunhão com o próximo. Se você diz que ama a Deus que não vê, e odeia o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Não existe adoração na vertical quando não há uma comunhão na horizontal. A comunhão com Deus, ela deve ser refletida e evidenciada na comunhão com o próximo. Quando não há essa esfera de comunhão entre pessoas, não adianta a gente se iludir e achar que tem comunhão com Deus. Então esse homem está em pé sozinho. E aí, olha só, ele pensa que a oração dele vai ser ouvida. A fumaça está subindo. E agora, ele vai fazer a sua oração. Ele se considera mais puro do que o outro. Ele se considera digno de honra mais do que o outro. Ele está sozinho. E agora, ele vai orar conforme o costume em voz alta. Ou seja, o fariseu está pregando para os menos afortunados à sua volta. O fariseu também podia pensar, por que esses outros não são postos para fora? A oração no judaísmo incluía agradecimentos pelos dons e petições. Grave isso. A oração no judaísmo, ela incluía duas coisas: agradecimento pelos presentes, pelos dons e petições. Mas esse fariseu não faz nenhuma das duas coisas. Ele apenas se vangloria. As palavras do fariseu não são a oração, são a autopropaganda. Olha como é que funciona a propaganda que ele faz de si mesmo. Olha só, as duas primeiras, vamos olhar para a oração dele. Ele começa a oração dele e até tem um aspecto de ser uma oração verdadeira, porque ele começa com a palavra Deus. Mas Deus é apenas o início. O resto não está centrado em Deus, está centrado nele. Olha aqui quantas vezes ele vai dizer eu. Vamos ver? Vamos contar? Primeiro ele fala Deus. Aí depois ele diz, eu te agradeço. Aí ele diz assim, porque eu não sou. Pastor, não tem eu ali, mas tem o sou. Então, você pode contar, porque o verbo está na primeira pessoa do singular. Então ele diz, eu te agradeço. Eu não sou. Aí ele diz mais, como os outros homens. O que mais que diz aí? Ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Aí ó, o verso 12. Eu jejum.
eu dou o dízimo. O que mais? Ou seja, a oração dele é ortodoxa, porque ela é revestida de um aspecto verdadeiro, ela está direcionada para Deus. Ele olha para Deus, mas quando ele olha para Deus e direciona a oração dele não é uma demonstração de necessidade, de dependência. Ele não diz, Senhor, eu dependo da tua graça. Ele não diz, Senhor, eu preciso de ti. Ele não diz, Senhor, me ajuda. Ele não diz, Senhor, está difícil. Ele não diz, Senhor, eu preciso da tua força. Por quê? Porque ele não precisa. Ele acha que não precisa. Ele acha que já é justo o suficiente. Ele acha que não tem necessidade de se prostrar diante de Deus. Ele está satisfeito com a sua religiosidade. Ele acha, inclusive, que Deus está satisfeito com isso também. Mas essa religiosidade é apenas a máscara daquilo que está de fato na vida desse homem. Esse homem não vive nada para Deus. Esse homem não vive em função de Deus. Esse homem vive em função dele mesmo. Aí você pergunta, pastor, isso é possível? A pessoa está na igreja, a pessoa fazer parte dos cultos, a pessoa fazer parte das atividades, a pessoa fazer parte dos eventos, a pessoa fazer parte dos departamentos, e ainda assim ter uma vida centrada em si. É claro que é possível, porque o que vai nos salvar não é a quantidade de vezes que a gente vem aqui. Nós não somos salvos. A questão do nosso compromisso é fundamental. Sim, Deus olha para isso. Mas antes de olhar para o teu compromisso, Deus está olhando para o teu coração. Antes de olhar para o que as pessoas sabem de ti, Deus está olhando para o que Ele sabe de ti. Deus não está preocupado com o que todo mundo está preocupado. Esse homem é o homem ideal, é o crente ideal, é o religioso ideal. Tudo que a religião exige dele, ele faz e faz a mais. Veja um exemplo. Ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana, verso 12. Não existe essa exigência no Antigo Testamento. Você não vai encontrar nenhum versículo no Antigo Testamento que exigia do judeu jejuar 2 vezes por semana. A exigência do Antigo Testamento era para que o judeu jejuasse no dia da expiação. Esse homem, ele faz mais do que a lei exige. Já viu gente assim, que é mais crente do que Deus? Já viu gente assim que proíbe mais do que... Ele acha que a Bíblia já não proíbe, ele já acha que o que está aqui é fácil demais, precisa ter mais proibições. Será que já é fácil demais ser crente, igual a palavra fala, para a gente ainda inventar um monte de coisas que a Bíblia não tem? E a religiosidade faz isso. A religiosidade, ela é habilidosa em colocar placas de proibição. Quando você vê uma pessoa muito rigorosa, quando você vê uma pessoa muito legalista, quando você vê uma pessoa que até aquilo que a Bíblia não condena, ela condena, pode observar, tem coisa errada. Essa pessoa está tentando esconder algo podre na sua vida. Porque tem gente que é assim. Ele quer proibir até o que a Bíblia não proíbe. Ele diz que é pecado até o que a Bíblia não diz que é pecado. Eu tenho medo desse tipo de santidade. A verdadeira santidade, ela não se exibe. A verdadeira santidade, ela é vivida. Ela não é exibida. Quando alguém precisar exibir santidade, é porque já não está sendo santo.
A santidade não é uma coisa que eu preciso apresentar para os outros. As pessoas precisam olhar e ver em nós. Então esse homem diz: eu te agradeço. Parecido com aquela oração que a gente faz em época de carnaval, né? Senhor, eu te louvo, porque agora nós estamos aqui, não estamos pulando o carnaval. Grande coisa. Senhor, eu te louvo, porque nós estamos aqui enquanto as pessoas estão no mundo, nós estamos aqui. Qual o problema? Deus muitas vezes está olhando para nós e está dizendo assim: aquele lá às vezes está mais próximo do reino de Deus do que alguns dos que estão aí dentro. Eu não estou querendo com isso dizer que a gente tem que estar lá fora pulando carnaval, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que um crente verdadeiro não ora assim. O crente verdadeiro, ele ora diferente. Ele diz: Senhor, muito obrigado porque tua graça me alcançou. Senhor, me usa para alcançar aqueles que estão lá fora. Ele não bate no peito e diz assim: Senhor, eu sou crente. Obrigado, mas desce fogo naqueles que estão lá fora. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui no evento de crente e eles estão lá pulando carnaval. E aí, às vezes, nos eventos de crente, está acontecendo coisa pior do que acontece lá fora. Porque é a oração do fariseu. Aí, verso 13. Esse homem, ele é íntegro em tudo. No jejum, nos dízimos. Aí vem um outro, no verso 13, que diz assim: mas o publicano ficou à distância. O publicano é aquela pessoa, ele representa para nós hoje, aquela pessoa que às vezes vem e ela não se sente parte. Ela vem, participa, mas ela fica lá no cantinho dela, ela se sente pecadora demais para estar fazendo parte do grupo de irmãs que vem cantar aqui na frente, ou do grupo da equipe de louvor que vem cantar aqui na frente, ou daqueles que ministram aqui na frente. E às vezes a nossa atitude, ela é tão farisaica que ela faz com que essas pessoas se sintam mais publicanas ainda. Nós temos uma forma de viver, nós temos um jeito de ser crente, que faz com que os pecadores se sintam ainda mais distantes de Deus. Porque eles olham para nós e eles praticamente veem uma auréola ao redor dos crentes aqui dentro da igreja. Aquela santidade que é, meu Deus do céu, falta só colocar no pedestal. Falta-nos humanidade. Deus não quer auréola. Deus quer que a gente seja humano o suficiente e crente o suficiente para se misturar. Não, eu sou santo, eu não me misturo. Aqui é o nosso gueto, aqui a gente dá a paz do Senhor. Quem é crente recebe a paz do Senhor, quem não é crente, eu não falo. Aí a pessoa vem, entra aqui, senta, sai, e ela faz a oração do publicano aqui dentro, e a gente está fazendo a oração do fariseu. Ela vai embora, não recebe um abraço. Ela vai embora e ela não recebe um convite. Vem cá, se junta com a gente aqui, a gente gosta do povão mesmo. Ah, mas eu não mereço, eu estou chegando agora, eu ainda tenho umas coisas, ainda preciso mudar na minha vida, eu fico olhando para vocês assim, eu me sinto tão pecadora. Fala, não, mas a gente também junta aqui com a gente. A gente não faz isso. A gente fica como o fariseu, fazendo a nossa oração, a adoração de todos os domingos, de todas as quintas. Aí o pecador chega, e lá no banquinho dele, às vezes ele está fazendo essa oração, no cantinho, pode observar.
que ele nunca vai chegar e sentar aqui na frente. Você nunca vai encontrar alguém que se sente publicano chegar e sentar aqui na frente. Ele senta lá no canto. Porque é assim que ele está se sentindo. E é assim que muitas vezes ele vai continuar se sentindo. Porque a gente não tem a capacidade de trazê-lo para o meio. A gente não tem a capacidade de incluí-lo. A gente não tem a capacidade de fazê-lo se sentir parte do negócio. Porque o nosso gueto é puro demais para incluir um pecador. Aí ele ora assim. Ele nem ousava olhar para o céu. Ele não tem nem a ousadia de olhar para o céu. E aí, ele bate no peito. Enquanto o outro, né, talvez, se fosse bater no peito, era para bater no peito de orgulho, esse aqui, quando ele bate a mão no peito, é para dizer assim: Senhor, eu sou um miserável pecador. E a oração dele é, agora eu vou pedir que coloque aí a Almeida Revista Atualizada, se possível. Almeida Revista Atualizada, ou, se não tiver atualizado, pode ser corrigida. Ele batendo no peito, nem ousava olhar para o céu, mas ele disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. A palavra propício, ela está ligada à propiciação, que era o ato, no Antigo Testamento, de aplacar a ira de Deus, de realizar um sacrifício para cobrir, para aplacar a ira de Deus contra ele. Então ele olha para Deus, põe a parte seguinte, mais à frente. Tem misericórdia também, não sei se é Almeida Revista Atualizada, mas a palavra aí, tem misericórdia, é ser propício. Tem misericórdia. A palavra então é como se ele estivesse dizendo: Senhor, esse sacrifício que está sendo realizado aí agora, usa ele para propiciar a tua ira, ou seja, para o Senhor não ficar irado comigo, que esse sacrifício que está sendo feito aí, sirva para o Senhor olhar para mim de um jeito diferente, para o Senhor olhar para mim com um olhar de paz, com um olhar de comunhão, com um olhar de amor. Senhor, eu preciso desse sacrifício aí. Eu preciso que o Senhor receba esse sacrifício que os sacerdotes estão realizando a Ti, para que o Senhor seja misericordioso para comigo. Se fosse hoje, é alguém que diz assim: Senhor, eu preciso dos efeitos daquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Usa o sacrifício, ó Pai, que Tu já realizou para perdoar os meus pecados, para ser propício. Senhor, assim como eu preciso, eu sei que o outro irmão precisa, eu sei que todos nós precisamos. Aí, para terminar o verso 14, Jesus diz assim: olha, eu lhes digo que este homem, qual? O fariseu ou o publicano? Verso 14, vamos lá, junto comigo. Eu lhes digo que este homem, qual homem? O publicano. E não outro. Veja que quando Jesus começa a história, ele começa falando de quem? Do fariseu. Mas quando ele termina a história, ele termina, e a prioridade no término da história é de quem? É do fariseu ou do publicano? Do publicano. Aqui é o exemplo típico daquilo que Jesus disse, que os últimos se tornam os primeiros. E aqueles que aparecem nas nossas liturgias, muitas vezes sendo os primeiros, diante de Deus, são os últimos. Aí Jesus diz: este aqui, eu vou começar por este. Eu não quero mais saber do outro, eu quero saber deste. Este aqui desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Este aqui me adorou. Este aqui, eu recebi a adoração dele aqui. Observe que os dois estão separados. O fariseu está em pé sozinho e o publicano está em pé sozinho. Só que o fariseu está em pé sozinho porque ele acha que é santo demais para se misturar com os outros.
E o pecador está em pé sozinho porque ele se acha pecador demais para estar junto com os santos. O que precisa? Precisa do fariseu olhar um pouco para Jesus, se olhar no espelho e ver que ele é pecador, talvez, como, ou pior do que o publicano. Porque quando o fariseu olhar para o espelho e reconhecer que ele precisa da graça de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar crente. Ele vai deixar de ser religioso para ser um salvo. Porque agora ele vai conseguir olhar para o outro, que se acha pecador, e vai dizer assim: rapaz, nós estamos juntos nessa mesma história, nós estamos no mesmo barco, e Jesus está no barco com a gente. Jesus entra no barco de pecadores. A gente não precisa ser mais do que o que a gente é. A gente não precisa mostrar mais do que o que a gente é. Mas talvez a gente aprenda hoje que o nosso jeito de viver o Evangelho tem que ser mais despojado. O nosso jeito de viver o Evangelho tem que ser mais inclusivo. A gente tem aversão a essa palavra, né? Porque ela está sendo usada de forma errada por aí, pelas ideologias de gênero, e agora a gente tem aversão a ela, inclusão. Não, a gente tem que ser inclusivo. A gente tem que abraçar o pecador. Isso não significa dizer que a gente vai dizer para o pecador: ô pecadorzinho, continua fazendo o que você está fazendo. Não. Jesus recebe uma pecadora, e essa é uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Quando Jesus viu uma pecadora, e Jesus não coloca ela na frente da comunidade para dizer assim: vem cá, deixa de ser comportamento ruim, o que você está fazendo? Que você está traindo seu marido? Não. É claro que Jesus não apoiava o que ela fazia. Mas qual a primeira atitude de Jesus? É expô-la? É censurá-la? A primeira atitude de Jesus, sabe qual é? É amá-la. Primeiro Jesus a defende. Quem de vocês aí dos fariseus quer atirar a primeira pedra? Os que não têm pecado, pode começar. Aí depois que os acusadores vão todos embora, que ela se sente amada, protegida, Jesus vira para a mulher e fala assim: minha filha, quem te condenou? Cadê os teus acusadores? Ele falou: Senhor, se foram, eu também não te condeno. Mas agora Jesus vai falar uma palavra que, se ele não tivesse falado, aí a gente poderia fazer uma interpretação errada de Jesus. Mas ele falou. Ele falou assim: vá e não peques mais. Jesus apoiou o que ela fez? Jesus não apoiou. Mas primeiramente Jesus fez o quê? Recebeu, abraçou, aí tratou. E como é que a gente quer fazer? A gente quer primeiro corrigir. Não, antes de entrar aqui tem que ser crente. Quando você virar crente, você vem para cá. Quando você virar crente, aí você participa com a gente. Jesus recebe, Jesus ama. Porque quando a disciplina é feita em amor, aí a pessoa aceita. Agora, se Jesus chega para ela e vai ser mais um para corrigi-la, ela não vai aceitar. Mas Jesus ama, e porque Jesus ama, Jesus é o único que tem autoridade, dentre todos, para falar e ela aceitar. Você aceita a correção de uma pessoa que você nem conhece e chega corrigindo você? Você pode estar errado, você não aceita. Fala: quem é você, rapaz? Eu te dei liberdade para você vir falar da minha vida? Vai para lá. Mas quando é uma pessoa que você tem autoestima, que te ama, e essa pessoa chega e corrige você, você aceita. Porque o amor veio antes da disciplina. Então eu quero que você ore comigo nesse momento,
pedindo a Deus que nos dê a capacidade de sermos mais evangélicos e menos religiosos. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença e nós te pedimos, ó Pai, através dessa palavra, que o Senhor Deus nos ensine a ser mais genuinamente voltados ao Evangelho. Pai, nos ensina a ser como Tu és. Nos ensina a seguir os Teus passos. Nós queremos, Jesus, viver esse Evangelho com propriedade. Nós não queremos, ó Pai querido, simplesmente viver de aparência. Nós queremos ser homens e mulheres que verdadeiramente amam a Ti. Homens e mulheres que são humanos o suficiente, dependentes o suficiente para expressarem o seu amor e a sua dependência para contigo e a sua humildade para com os outros. Nos ensina, Pai, a abraçarmos mais. Nos ensina, meu Deus, a recebermos mais, a incluirmos mais. Sê conosco, que nós te pedimos nessa noite. Leva o teu povo em paz. Nos dê, ó Pai querido, a oportunidade de estarmos aqui no próximo domingo para ceiarmos contigo e celebrarmos, meu Deus querido, essa comunhão que o Senhor nos dê a oportunidade de vivermos uns com os outros. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.